A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalada. Salmo 62, 1, 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Versículos 6, 7. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 18. Ministério Móvel. Profetas. Consideraremos agora o ministério de profeta, um ministério que percorre através de toda a Bíblia. Em Atos 3, 21, lemos: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Existem profetas na Escritura, mesmo muito antes do tempo de Abraão, tal como Enoque, que Judas menciona como profetizando. Ver Judas 14, 15. Abraão também é descrito como um profeta. O Senhor disse ao rei pagão Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, Abraão, porque profeta é, e rogarei por ti, para que vivas. Gênesis 27. Portanto, enquanto o ministério de apóstolo surge somente no Novo Testamento, o ministério de profeta está nessa extensão através de todas as dispensações de Deus lidando com o seu povo na terra. Isso é de uma importância e interesse tremendo. Longe de ser algum fenômeno estranho na nova era, o ministério de profeta é fundamental nas interações de Deus com o homem. Vamos considerar por um momento o que é realmente um profeta. No Novo Testamento, a palavra profeta vem da palavra grega popentes, e o seu sentido literal é aquele que fala publicamente. O profeta fala publicamente em nome de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Essencialmente, podemos chamar o profeta o porta-voz de Deus. Muitas pessoas pensam que a profecia contém sempre a predição do futuro, mas isso não é correto. Toda afirmação feita publicamente em nome de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, é classificada como profecia. Algumas profecias estão relacionadas com o passado, como, por exemplo, as que estão registradas nos primeiros capítulos do Gênesis, onde Moisés descreve acontecimentos da história primitiva que não se podiam saber por conhecimento natural. Eles só podiam ser transmitidos por revelação divina e por isso Moisés falou da criação como um profeta. Essencialmente, creio que a descrição que a Escritura nos dá de um profeta é daquele que permanece no conselho do Senhor. Vejamos uma afirmação muito notável. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. A palavra segredo também poderia ser traduzida por conselho ou plano. Esta é a natureza do ministério profético, uma pessoa que entende o conselho interior de Deus. A Bíblia descreve um profeta como aquele que permanece no conselho do Senhor. Em todas as épocas existe um propósito específico de Deus. E para poder receber as bênçãos de Deus, tens que te movimentar na linha do seu propósito para esse momento. O profeta revela o propósito e o conselho específico de Deus para uma situação ou geração particular. Em toda a história, Deus não faz nada sem revelar o seu conselho e propósito secreto aos seus servos, os profetas. No Antigo Testamento, antes de examinarmos o ministério do profeta no Novo Testamento, vamos considerar a imagem do ministério profético no Antigo Testamento. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Elias, foi projetado no palco da história de Israel. A Bíblia não nos diz nada sobre o seu passado, mas ele apareceu de repente de uma maneira muito dramática e poderosa. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, rei de Israel, que tinha sido seduzido na idolatria e na maldade pela sua esposa, Jezabel: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. A coragem de Elias tem sido sempre para mim de cortar a respiração. Com efeito, ele estava a dizer: a partir de agora, a queda da chuva e de orvalho estão sob o meu controle. Acabe e eu vou decidir se eles descerão ou não.
As palavras através das quais Elias se apresenta a Acabe contêm o pensamento central do profeta. Ele disse: assim como o Senhor Deus de Israel vive, perante cuja face estou. A frase-chave é: perante cuja face estou. Um profeta é aquele que está perante Deus. A outra frase que é frequentemente usada para descrever o que o profeta faz, como já tínhamos visto antes, é estar no conselho de Deus. Ele está presente no conselho de Deus, perante Deus, atento, esperando para ouvir e transmitir a mensagem de Deus. Este é o requisito essencial do verdadeiro profeta bíblico. Ele recebe a mensagem na presença de Deus e transmite-a com plena autoridade. Não é a sua mensagem, mas sim de Deus. E a responsabilidade pelas suas consequências e impacto ficam com Deus, não com o profeta. A Escritura diz que não caiu chuva na terra durante 3 anos e meio. Vê 1 Reis 18:1, Lucas 4:25, Tiago 5:17. Elias provou a sua afirmação de que controlaria a queda da chuva e do orvalho. Passado esse período, Elias recebeu uma nova comissão do Senhor. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis 18:1. Essas palavras sempre captaram o meu interesse, porque vejo nelas que o profeta não pode estar divorciado da sua mensagem. Não é apenas uma mensagem, mas sim um homem com uma mensagem. Deus disse: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Este ponto é tremendamente significativo. Recordo-me de um dia ter ouvido esta frase: Deus usa homens, não métodos. Os métodos de Deus não servem para nada se ele não tiver homens que os possam pôr em prática. Não consigo imaginar mais ninguém tomando o lugar de Elias, uma vez que ele era absolutamente característico do seu Deus. Ele tipificava certas coisas sobre Deus pela sua coragem, a sua relutância em querer, de modo algum, comprometer a vontade de Deus, a sua recusa para mostrar qualquer espécie de respeito por um rei mau. Ele recusou-se a curvar-se perante Acabe. Tinha uma mensagem de Deus e estava determinado a transmiti-la. Este é o verdadeiro espírito do profeta bíblico. Por outro lado, a maioria dos pregadores pensam sobre as reações das pessoas, no que elas vão dizer. O que pensarão as pessoas? Como irão reagir? Irei ofender-lhes? Os profetas bíblicos não podiam ter se importado menos em como é que as pessoas reagiriam às suas mensagens, porque eles estavam preocupados primeiramente em transmitir a mensagem pura de Deus sem juntarem ou tirarem nada a ela. Eles eram simultaneamente destemidos e confrontadores, verdadeiros e falsos profetas. E ambos, no Antigo e no Novo Testamento, houve muitos falsos profetas. De fato, um dos temas interessantes e importantes do profeta Jeremias eram os falsos profetas do seu tempo. Os falsos profetas excederam em muitos verdadeiros, tal como aconteceu no tempo de Acabe. Vamos considerar uma passagem em Jeremias 23, que apresenta o contraste entre o verdadeiro e o falso profeta. Ao longo do texto, notarás a repetição da frase: permanece no conselho do Senhor, que corresponde à expressão de Elias: manter-se perante o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Jeremias 23:15. Aqui nós vemos a influência do ministério profético. Se é puro, traz pureza, limpeza e cura. Mas se é impuro e profano, traz impureza e profanação para dentro de toda a terra. Profecia pura traz pureza, limpeza e cura. Profecia falsa traz impureza e profanação. Por detrás da profanação e impureza, nos Estados Unidos hoje, estão falsos profetas que deturpam a Deus e seus padrões. Toda a nação foi profanada, e à luz das Escrituras, os falsos profetas são a fonte. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração,
não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Jeremias 23, 16 a 17. Certamente existe muito dessa espécie de profecia hoje, comprometida com a maldade e sugerindo que Deus irá desculpar e tolerar o pecado. Isto é falsa profecia. Repara no que Deus disse. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Jeremias 23, 18 a 20. Esta mensagem refere-se aos tempos nos quais estamos a viver, os últimos dias, os dias de hoje. Depois Deus voltou ao tema dos falsos profetas. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículo 21, 22. Não é suficiente estar bem intencionado. De fato, é extremamente perigoso estar bem intencionado, se falares sem teres uma palavra vinda de Deus. Repara de novo que a marca do verdadeiro profeta é que ele está no conselho do Senhor. Se esses profetas tivessem estado no conselho do Senhor, ouvido as suas palavras e tivessem feito com que o seu povo também as ouvisse, teria havido arrependimento e um regresso a Deus. Por isso, num certo sentido, os profetas eram responsáveis pela condição da nação. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Jeremias 23, 23 a 25. Esses versículos referem-se às pessoas com revelações superespirituais, sonhos e visões que divertem os ouvidos dos outros, mas que não têm nenhuma verdadeira mensagem de verdade e arrependimento. Tenho encontrado muitas pessoas assim, seduzindo e fascinando pessoas, mas não produzindo resultados bíblicos. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 26 a 32. A exigência do profeta é que fale a palavra de Deus com fidelidade. A palha que aqui se fala refere-se ao falso profeta. O trigo refere-se ao verdadeiro profeta. Encontramos nessa passagem e noutras que muito mais responsabilidade é colocada à porta dos profetas da nação pela condição dessa nação, do que a maioria de nós se apercebe.
O verdadeiro profeta que está no conselho do Senhor e transmite a sua palavra, levará as pessoas para Deus. Onde não existe um profeta assim, a nação está enganada e desencaminhada pelos falsos profetas. Tudo aquilo que Deus faz entre os homens será revelado a esses que estão no seu conselho e partilham os seus segredos. O verdadeiro profeta é aquele que conhece as motivações e os propósitos interiores dos procedimentos de Deus. Isso exige uma relação muito íntima e pessoal com o Senhor. Digerir a mensagem de Deus. Jeremias falou da sua própria experiência do que significa ser um porta-voz de Deus. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, 15-16. Repara que o profeta digere a mensagem de Deus. Deus falou algo semelhante a Ezequiel quando lhe entregou um rolo contendo lamentações, tristeza e mágoa, escrito em ambos os lados, e disse: come o que eu te dou. Ezequiel 2:8. Quando Ezequiel comeu aquilo, ele ficou capaz de transmitir a mensagem. Vê Ezequiel 2:3. De novo, o homem e a mensagem tornam-se identificados um com o outro. A mensagem que o profeta traz vai penetrando seu próprio espírito e torna-se uma parte dele antes de ele a transmitir. Verificarás que isto é verdade para quase todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Num certo sentido ou noutro, eles tiveram que digerir ou assimilar a mensagem que tinham de transmitir. Existe uma identificação única com o Senhor e com a sua palavra. Vamos ver o que diz Ezequiel. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Ezequiel capítulo 2, 1-3. Aqueles que não se alimentam e vivem da palavra do Senhor não podem ser qualificados para levarem a sua mensagem. Algumas pessoas têm a impressão de que a profecia simplesmente desce do céu, através de uma repentina e surpreendente revelação. Isto está totalmente errado. Cada profeta na Escritura indicava pela sua linguagem e as suas referências que ele estava intimamente familiarizado com a revelação da palavra de Deus, tal como ela existia no seu tempo. Qualquer pessoa que não esteja fundamentalmente identificada com a palavra não é elegível para o ministério profético. Viver com solidão. Uma pessoa que assume a sua posição perante Deus como um profeta terá que também, por vezes, se sentar sozinho. Não há dúvida a respeito disto. O profeta Jeremias disse: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias 15:17. Durante os 4 anos e meio que passei no exército britânico, um dos testes mais difíceis pelo qual tive de passar foi sentar-me sozinho, porque simplesmente não podia identificar-me com as coisas que os outros soldados diziam ou faziam. À vista do que eu conhecia de Deus, eu próprio não me podia associar com má língua, formas de prazer e toda atitude perante a vida dos meus companheiros soldados. O lugar mais difícil para se sentar sozinho é um deserto, porque não existe mais nenhum lugar para onde possas ir. Realmente, não me recordo de um teste mais severo do que este. Lembro-me de estar sentado sozinho durante muitas noites, porque pertencia a Deus. Aqueles que não querem fazer isto não podem passar no teste. A palavra de Deus da sua boca. Agora, vamos ver o verdadeiro ponto crucial do ministério profético. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares
o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias 15:19. Repara que Deus manifestou a essência do ministério profético. Tu estarás diante da minha face. Depois ele disse, com efeito, estou à procura de um porta-voz, mas aquele que quiser ser o meu porta-voz tem que reunir as condições. Aquele que recebeu uma mensagem ou uma revelação não se pode comprometer com o homem, não pode descer os seus padrões ou ir para além das linhas que eu tracei. Ele tem que esperar que as pessoas voltem para ele. Estes versículos expressam claramente as exigências e pressões envolvidas em ser um porta-voz profético. Repara no que acontece quando a palavra de Deus sai da sua boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Muitas pessoas citam mal este versículo, dizendo: a palavra de Deus nunca voltará para ele vazia. Elas levantam-se e pregam uma mensagem que não é inspirada nem ungida para uma congregação morta. Depois, quando a congregação não responde ou reage, encolhem os ombros e dizem: a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Mas a Escritura realmente diz: a palavra de Deus que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas tem que ser a palavra de Deus da boca de quem reúne as condições para ser um porta-voz de Deus. Quando a minha palavra sai da minha boca, a minha respiração sai com ela. Não consigo falar sem fazer uma forte respiração. Semelhantemente, quando a palavra de Deus sai da sua boca, a sua respiração, o Espírito, sai com ela. A palavra de Deus sem o Espírito não traz vida, pois a letra mata, mas o Espírito dá vida. 2 Coríntios 3:6. Mas quando a palavra de Deus procede do seu porta-voz escolhido pelo Espírito, os resultados são dramáticos, tal como Deus promete a Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23:29. A palavra de Deus na boca do seu porta-voz destruirá todos os obstáculos. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus na boca do seu porta-voz, com o seu espírito, destruirá todos os obstáculos. No Novo Testamento, com esse pano de fundo do ministério profético do Antigo Testamento, vamos agora voltar para o Novo Testamento. Vimos que existem 28 pessoas mencionadas no Novo Testamento como apóstolos. Existem 10 registrados como profetas. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Atos 11, 27-29. A igreja em Antioquia aceitou essa revelação profética como digna de crédito e atuou de acordo com ela. Eles não disseram apenas: isto não é maravilhoso? Nós tivemos uma revelação. Eles fizeram alguma coisa acerca disso. Repara que são mencionados profetas, plural, um dos quais era Ágabo. Está implícito que existiam pelo menos outros 2, para além de Ágabo, o que nos dá um mínimo de 3 profetas do Novo Testamento até agora. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13:1. Aqui são nomeadas 5 pessoas que são reconhecidas na sua igreja como tendo o ministério de profetas. E assim já temos 8 profetas. Judas e Silas, eles próprios sendo também profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos, com muitas palavras. Atos 15:32. Repara que, incluindo no ministério profético, está o ministério da exortação. E nota que Silas era chamado profeta. Como vimos no nosso estudo dos apóstolos, ele também era designado como um apóstolo. Aqui está outro exemplo de um homem que foi promovido no ministério. Ele foi promovido do ministério de profeta para o ministério apostólico. Portanto, estes 2 levam-nos
a um total de pelo menos 10 profetas reconhecidos no Novo Testamento. Distinções de um profeta. Vamos agora considerar certas distinções entre o profeta e os outros ministérios móveis. Vimos que o apóstolo tem uma tarefa especial. Quando o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé, ele disse: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado." Atos 13:2. Eles foram chamados para uma missão, e essa missão, tal como aprendemos no estudo anterior, era essencialmente o estabelecer e o ordenar igrejas. Por outro lado, um profeta tem uma mensagem especial recebida de Deus para entregar num determinado tempo e lugar. É por isso que eu me ofendo com traduções que usam a palavra mensageiro em vez de apóstolo. Se alguém deve ser chamado mensageiro, é o profeta. De novo, o apóstolo tem a tarefa, enquanto o profeta tem a mensagem. Não uma mensagem geral para toda a gente, mas uma mensagem especial dada a ele diretamente por Deus, para ser transmitida num tempo e lugar específicos. Um apóstolo tem uma tarefa específica, enquanto o profeta tem uma mensagem específica. Em contraste com o profeta, o doutor ou professor pode não ter uma mensagem especial recebida pessoalmente de Deus. Ele explica a verdade de Deus de uma maneira generalizada. Vamos ilustrar essas distinções com exemplos, ambos do Antigo e do Novo Testamento. Olharemos primeiro para o ministério do profeta Jonas. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Nínive tinha precisamente mais 40 dias antes do julgamento de Deus. Essa foi uma revelação específica dada a uma pessoa, Jonas, acerca de um lugar, Nínive, num tempo específico. Se Jonas tivesse sido um evangelista, podia ter ido à cidade e pregado em termos gerais sobre o pecado e as suas consequências, incluindo o julgamento de Deus sobre o pecado. Tudo o que ele disse teria sido verdade, mas não teria contido a revelação específica de que o julgamento estava a uma distância de 40 dias. Essa revelação distinguiu Jonas como profeta. Se ele tivesse sido um doutor, professor, ele podia ter ensinado sobre vários aspectos dos procedimentos e julgamentos de Deus, mas não podia ter transmitido a revelação específica do seu tempo. A experiência mostra que as pessoas prestam muito mais atenção quando, juntamente com a explicação geral da verdade de Deus, existe revelação específica que as transporta exatamente às suas situações particulares. A revelação dá um impacto específico ao ministério profético e à mensagem. Vamos agora ver o exemplo de João Batista, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 6:8. Repara que João era mais do que apenas um pregador. Ele podia ter pregado sobre os pecados e as suas consequências, chamado as pessoas ao arrependimento e batizá-las. Mas ele teve uma revelação específica com o fator tempo. Imediatamente depois de mim, vem aquele que é maior do que eu. Ele será aquele que batiza com o Espírito Santo. João não podia ter sabido isto sem uma revelação específica individual de Deus. Essa revelação elevou-o da posição de pregador ou doutor, professor, e colocou-o na posição de profeta. Já vimos a passagem sobre Ágabo, em Atos 11, onde ele previu uma fome no futuro próximo que de fato teve lugar nos dias do imperador Cláudio. Ágabo não podia ter sabido desta fome iminente, exceto por uma revelação de Deus específica e individual. Mais à frente em Atos, encontramos outro exemplo de uma revelação sobrenatural que foi dada a este homem fascinante, Ágabo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém
o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 10 a 11. Novamente, Ágabo sabia mais do que apenas um pregador ou doutor, professor, poderia saber. Ele teve uma revelação específica do que ia acontecer a Paulo em Jerusalém e uma comissão específica do Espírito Santo para lhe dizer o que esperar. Ágabo transmitiu a sua mensagem de uma maneira dramática, ligando as suas próprias mãos e pés com o cinto de Paulo. Deus muitas vezes exigiu dos profetas fazer mais do que simplesmente divulgar uma afirmação. De uma maneira ou de outra, eles tinham que dar alguma ilustração ou demonstração das suas mensagens. O ministério profético e o dom espiritual de profetizar. Temos que fazer aqui uma distinção entre o ministério de um profeta e o dom espiritual de profetizar. Mostrarei isto pondo em contraste duas afirmações diferentes no Novo Testamento. Efésios 4:11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Penso que é claro pela linguagem que nem todos recebem o ministério de profeta. Este ponto aparece de novo na seguinte passagem: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? 1 Coríntios 12, 28 a 29. É claro que a resposta para ambas as questões é não. Por outras palavras, nem toda a gente tem um ministério de apóstolo ou profeta. Por outro lado, o dom de profetizar está aberto a todos os crentes, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. O ministério profético é muito mais do que exercer um dom espiritual. É o homem total e é todo um modo de vida. Como já disse antes, o profeta é a sua mensagem. Um dom espiritual é exercido num breve momento para uma manifestação sobrenatural que acaba. Por isso, no Novo Testamento, o dom de profetizar é tornado disponível para todos os crentes que se interessam em alcançá-lo e recebê-lo, enquanto o ministério de profeta não é dado a todos. Outro aspecto importante acerca da profecia e do ministério de profeta no Novo Testamento é que está normalmente destinado aos crentes. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes enviou profetas a pessoas que não eram crentes. Por exemplo, muitas das mensagens eram dirigidas às nações gentias, à volta de Israel, que não reconhecia o Deus de Israel ou Jeremias como profeta. No Novo Testamento, contudo, lemos: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 1 Coríntios 14, 22. Na primeira parte deste versículo, Paulo não se estava a referir ao uso das línguas para uso de autoedificação, mas como sinal sobrenatural dirigido a não crentes. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Pessoas sobre as quais o Espírito Santo desceu falaram em línguas, as quais elas não entendiam, mas os não crentes entendiam essas línguas e isso tornou-se um sinal para eles. Este não foi o uso normal das línguas, de novo, foi um sinal para alcançar os incrédulos. Quando um crente, pela operação do Espírito Santo, fala uma língua que ele não entende, mas é entendida por um incrédulo que está presente, isso traz uma tremenda convicção ao não crente. Seja como for, na última parte, de 1 Coríntios 14, 22, vemos que profetizar é destinado a crentes, o que torna isso de algum modo diferente do profetizar sob a antiga aliança. Julgar os profetas. Avançando para 1 Coríntios 14, encontramos outra característica muito importante do profetizar e do ministério profético no Novo Testamento. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 19. As palavras traduzidas profetas e outros são plural no grego. Um homem não se levantava para dizer: eu sou profeta, vocês todos escutem-me. Este não seria o modelo normal. Numa igreja do Novo Testamento existiria um grupo de homens que eram profetas. Quando profetizava ou proclamava uma revelação, era obrigação dos outros exercerem julgamento ou discernimento espiritual sobre o que tinha sido profetizado.
Deste modo, ninguém pelo ministério de um profeta ou do dom da profecia teria hipótese de tornar-se um ditador. Hoje vemos algumas congregações com um profeta fixo, um homem, e toda a gente faz o que este homem diz. De fato, ele poderá mesmo designar os apóstolos e determinar quem cessará com quem. Tenho visto pessoalmente esses abusos específicos. Na Igreja do Novo Testamento não existe um homem que faça tudo. Novamente, uma pessoa não deve ser vista como o único portador de Deus. Os profetas devem ministrar num grupo. Tal como vimos, eles são normalmente mencionados no plural. Quando um está realmente a ministrar, os outros estão a exercer julgamento sobre esse ministério particular. Como membros de um corpo, os crentes funcionam em conjunto e exercem controle uns sobre os outros. Os profetas devem ministrar num grupo. Enquanto um profetiza, os outros julgam, discernem. Ao longo dos anos, cheguei à conclusão de que a profecia é um instrumento tremendamente poderoso. É como um carro potente. Antes de partires, é melhor teres a certeza de que os travões, a direção e os outros pontos de segurança estão em bom estado. Se não estiverem, seria melhor não ir dar uma volta. Eu indico sempre que se encoraje as pessoas para procurarem profetizar. Tens a obrigação bíblica de assegurar também que existe um processo conforme nas Escrituras para julgar essa profecia. É completamente contra a Escritura ter ministério profético sem este ser submetido a julgamento. Eu preferia não ter profecia ou ministério profético se ele não fosse julgado. É demasiado perigoso permitir isso. Posso recordar numerosos incidentes onde o povo de Deus tem sido colocado em situações em que são feitos sentir que estão a desafiar o próprio Deus se desafiarem ou discordarem de um ministério particular. Alguns anos atrás, em Jerusalém, havia um casal simpático pentecostal dos Estados Unidos que estava a fazer um bom trabalho para Deus. Então, uma senhora da Suécia, auto-intitulando-se profetisa, começou a profetizar sobre eles, dizendo que já não era para eles viverem juntos como marido e mulher. Eles ficaram totalmente confundidos e ambos acabaram numa instituição de saúde mental. Este foi o resultado de ficar sob um espírito de servidão e esta mulher em particular. Eles ficaram com a impressão de que, se fossem contra o que ela declarava ser a vontade de Deus, eles estariam a resistir a Deus Todo-Poderoso. Portanto, quando vires pessoas com ministérios proféticos ou com o dom de profetizar, tenha em mente que os seus ministérios e profecias estão sujeitos a julgamento. Uma das nossas responsabilidades é aprender como julgar. Paulo disse: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Vemos aqui duas alternativas perigosas. Uma é extinguir o Espírito Santo dizendo: nós não queremos nenhuma profecia, não queremos nenhum dons, não queremos nenhumas manifestações. A outra é aceitar tudo o que é sugerido sem examinar essas coisas. Quando estava na África, costumava dizer às pessoas: nem tudo que os missionários trouxerem para vós é bom. Algumas coisas são boas e outras não. Algumas coisas que vocês têm são melhores do que aquilo que os missionários vos trouxeram. Eles olhavam para mim com alguma surpresa, porque eu era missionário. Então eu dizia: quando vocês comem peixe, sabem o que devem fazer? Engolir o peixe e deixar fora as espinhas. Façam o mesmo com o que os missionários trouxerem. Comam a carne, mas não deitem fora os ossos. Não se engasguem ao engolir alguns ossos só porque o missionário vos deu. O mesmo é verdade hoje na igreja. Quando ouço profetizar ou revelar, decido por mim mesmo se é carne ou osso. Se for carne, eu engulo e fico fortalecido. Mas se forem ossos, eu não me engasgo, tentando engoli-los. Deito-os fora. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. A relação do ministério profético com toda a igreja. Ao encerrarmos este capítulo, vamos formar uma imagem da relação que o ministério profético tem com a igreja como um todo. Como um membro do corpo, o profeta funciona em conjunto com os membros e ele está sujeito ao controle e disciplina do corpo como um todo. Ele não é um autocrata ou um déspota.
e não está fora da estrutura da igreja local. Vamos olhar para uma imagem bonita do verdadeiro ministério profético. O profeta Zacarias disse: "E o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês?" E eu disse: "Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda." Zacarias 4, 1-3. Repara que Zacarias estava intensamente interessado no significado das oliveiras. Ele não recebeu uma resposta imediata à sua questão. O anjo primeiro deu-lhe mais instruções, as quais creio que estão resumidas no versículo 6. "Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Esse é um versículo familiar e é realmente o tema essencial da revelação deste 4º capítulo de Zacarias, que Deus vai cumprir os seus propósitos no mundo, não pela força ou poder, mas pelo tremendo poder do Espírito Santo. Zacarias viu depois um lindo candelabro com 7 braços e uma taça no topo. Creio que em toda a Escritura um candelabro significa a igreja, e o óleo que alimenta o candelabro tipifica sempre o Espírito Santo. Nesta visão, Zacarias viu uma oliveira em ambos os lados deste candelabro. Existia um canal pelo qual o óleo corria da oliveira para dentro do candelabro. Assim, o óleo era mantido puro, limpo e fresco, e por isso a luz que ardia era pura, limpa e brilhante. Zacarias voltou à sua questão sobre as oliveiras. Respondi mais, dizendo-lhe: "Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal?" E respondendo-lhe outra vez disse: "Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado?" E ele me falou dizendo: "Não sabes tu o que é isto?" E eu disse: "Não, Senhor meu." Versículo 11-13. Creio que existe uma certa ironia na resposta do anjo, porque o próprio Zacarias era uma das oliveiras. No certo sentido, o anjo estava a gozar com ele, dizendo: "Não sabes o que estes são?" Então ele, o anjo, disse: "Estes são os 2 ungidos, literalmente os 2 filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda a terra." Versículo 14. Estas oliveiras representam homens que estão perante o Senhor, com o propósito expresso de receberem e transportarem o óleo para o candelabro, a igreja. Esta é uma imagem do ministério profético. Estas 2 oliveiras estão novamente referidas em Apocalipse. "E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 3-4. Depois, no versículo 10, lemos: "Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra." Portanto, as oliveiras são profetas que profetizavam. Com certeza, existem 2 pessoas específicas referidas em Apocalipse 11 que virão no futuro. Mas para já temos uma imagem da relação entre o ministério profético e a igreja. Os profetas são como as oliveiras, que estão de cada lado do candelabro, que é a igreja. E dessas oliveiras é canalizado para o candelabro óleo puro, fresco e limpo. Desta maneira, através do óleo, o castiçal cumpre a sua função de dar luz clara e brilhante. Com certeza, se a fonte do óleo é cortada, então a luz do castiçal morre. A Igreja de Jesus Cristo tem que ter fornecimento contínuo de óleo, se é para ser portadora de luz para o mundo. Este fornecimento de óleo vem da oliveira, que tipifica o ministério profético. Temos aqui uma imagem muito clara da relação entre o ministério profético e a igreja. A igreja precisa do ministério profético canalizado continuamente, não somente em casos de emergência. O corpo de Cristo não pode funcionar sem óleo fresco, a inspiração e revelação limpa e pura do Espírito Santo do ministério profético. O corpo de Cristo não pode funcionar sem óleo fresco, a inspiração e revelação limpa e pura do Espírito Santo do ministério profético. Essa verdade está de acordo com Provérbios 29:18. Este versículo se tornou um dos meus favoritos. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei,
esse é bem-aventurado. Uma leitura moderna de perecer fica sem freio. Uma versão diz, é deixado nu. Uma coisa é clara, onde não houver visão, o povo de Deus está em más condições. O povo de Deus não pode viver e funcionar do modo que Deus tenciona sem visão. A palavra visão significa revelação direta, fresca. Não é a leitura ou ensino da Escritura, mas uma palavra imediata e nova de Deus. Quando Eli era sumo sacerdote e Samuel foi conduzido para o ministério profético, a Escritura diz, entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Israel tinha a palavra de Deus escrita, mas faltavam-lhes a iluminação profética fresca e a visão que eles precisavam. Eles tinham o aparato da religião, o tabernáculo, a arca, o sacerdócio, os sacrifícios e a lei de Moisés. Contudo, eles eram um povo morto, frio, reincidente, porque a religião não mantém as pessoas vivas. É somente o óleo fresco que faz com que a igreja queime continuamente com uma chama brilhante. Este óleo fresco vem da revelação profética apropriada a uma situação e geração específica. Não podemos viver de revelações do passado. De novo, o que Lutero disse foi relevante no tempo de Lutero, e o que Wesley disse foi relevante no seu tempo. Mas não podemos viver hoje no tempo de Lutero, Wesley ou qualquer outra pessoa do passado. Temos que ter o nosso próprio óleo direto, atualizado, fresco, sendo derramado continuamente dentro da igreja. Ter meramente doutrina correta não é um substituto para ter revelação em primeira mão da parte de Deus. Deus não tem somente ensinamento geral para nós, o qual torna disponível na Escritura, mas Ele também tem coisas específicas que quer que nós conheçamos em momentos específicos. Como vimos, foi necessário para Nínive saber que eles tinham apenas 40 dias antes do julgamento. Foi necessário para Israel saber que o Messias estava quase a chegar. Foi necessário para Paulo saber o que esperava por ele em Jerusalém. Essas palavras não podiam ter sido dadas na revelação geral das Escrituras. Elas requereriam a revelação específica de um ministério profético no momento específico. Nós vivemos em dias de crise tremenda, tumulto e perigo, onde todas as coisas mudam com uma rapidez inacreditável. Não há mente humana que possa formar uma opinião exata do que irá acontecer daqui a 5 anos, sob o ponto de vista social, financeiro, econômico ou militar. Se alguma vez houve um tempo em que o povo de Deus precisasse do óleo fresco, da direta revelação divina, esse tempo é agora. Não podemos escrever sobre este ministério profético dizendo, isso foi antigamente, foi necessário no Antigo Testamento e no tempo dos apóstolos, mas hoje não o é. Pelo contrário, é necessário hoje, talvez mais do que em qualquer outro tempo da história da igreja. Precisamos de saber coisas que não vêm meramente do ensinamento da doutrina ou por fontes naturais de informação. E Deus está desejando revelá-las a nós. Jesus disse em relação ao fim do tempo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:26. Pense em toda a maldade que florescia nos dias de Noé. A terra estava cheia de violência. Toda a imaginação e pensamento do coração do homem era somente maldade, continuamente. Todos eram corruptos. Também vemos todas estas coisas na nossa sociedade moderna de hoje, mas existe outro lado dos dias de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Noé precisou de revelação divina, instrução explícita, para o avisar sobre o que estava para acontecer na terra e saber que passos deveria dar para se preservar a si próprio e a sua família. Tal como Noé, nós podemos receber direção e proteção específica de Deus nestes últimos dias, através do ministério profético. A igreja é para brilhar no final desta época, quando as trevas cobrirem a terra e trevas profundas cobrirem o povo. Vê Isaías 62. A mensagem de Deus para a igreja é: levanta-te
resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 1. Glórias a Deus. Eu creio que uma parte essencial desta mensagem é a completa restauração do ministério profético, tal como as oliveiras alimentando o óleo no candelabro. Eu pessoalmente estou orando por e antecipando essa restauração. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, por essa mensagem, por esse ensino abençoador, como a tua palavra diz, que o conhecimento realmente liberta. Então, Senhor, eu oro para que a tua igreja se levante, resplandeça e venha a tua luz e a glória do Senhor nasça sobre ela e que o ministério profético seja restaurado para que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. 9. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os nossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. 9. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.